Quarta-feira, 19 de agosto de 2015. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Como foi o encontro de prestação de contas do prefeito de Passo Fundo na Faculdade de Medicina da UPF? Hoje é dia de escolher as prioridades do orçamento do Estado para o ano que vem. E para falar sobre a consulta popular, nós vamos receber aqui no estúdio a presidente do CORED, produção Munira Awad. Vamos falar também sobre a programação da Jornada em Ação, 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural, que acontece em setembro aqui na UPF. Quem vai falar sobre este assunto é a coordenadora do seminário, professora Tânia Rezin. E ainda os alunos e professores da UPF que participaram da última operação do Projeto Rondon. Eles desenvolveram muitas atividades com uma comunidade no Pará. Então, continue conosco, porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Um projeto chamado Ciclo de Palestras, desde 2011, busca aproximar a comunidade de diferentes assuntos. Uma vez por mês, as portas da Faculdade de Medicina da UPF se abrem para um debate diferente. E ontem à noite foi a vez da prestação de contas da Prefeitura de Passo Fundo. Renata, fisioterapeuta, professora de um curso de pós-graduação, veio para saber sobre os investimentos realizados pela Prefeitura na área da saúde. Que esse movimento transparente, né, na forma de gestão dos recursos, ele deve ser difundido, né, e sobretudo na saúde, que é uma área de extrema relevância, de extrema importância, né. A gente vê diariamente nos noticiários o quanto a população sofre, né, por falta de cuidados da saúde, né, o sofrimento que um mau gerenciamento do dinheiro público em termos de saúde causa. Com o tema Prefeito Presta Contas, Luciano Azevedo mostrou para o público os investimentos e os projetos desenvolvidos pela administração municipal em várias áreas. A saúde, a educação, as obras realizadas nos espaços públicos são alguns dos temas apontados. Olha, prestar contas deve ser um compromisso de todos os que ocupam cargos públicos. E prestar contas da atividade de uma prefeitura é fundamental para que a população esteja informada sobre aquilo que é feito com os recursos públicos. E, acima de tudo, recolhendo opiniões e contribuições da cidadania para que nós possamos fazer ainda mais. É uma aproximação permanente com a população. A palestra Prefeito Presta Contas foi apresentada no projeto Ciclo de Palestras, criado pela Faculdade de Medicina da UPF. Saindo um pouco da área médica, nós também procuramos trazer pessoas que possam colaborar com a academia em conhecimento, como, por exemplo, pinturas, música, arte, para oxigenar um pouco todo esse mundo, universo da medicina que é tão denso e que nos absorve tanto. Além de oferecer para o público em geral a possibilidade de discutir diferentes assuntos, a ideia é também uma forma de aproximar cada vez mais a universidade da comunidade. Hoje é dia de escolher as prioridades do orçamento do Estado para o ano que vem. Os eleitores poderão votar em até 4 demandas. E neste ano, por causa da paralisação dos servidores públicos estaduais, a votação vai ser priorizada pela internet. Para falar sobre a consulta popular, nós convidamos a presidente do CORED Produção, Munira Awad. Sempre muito bem-vinda ao UPF TV, Munira. Obrigada por aceitar o nosso convite nesse dia tão importante. Por que a população deve aderir a essa votação, Munira? Bom, primeiro, né, Thaís, é um prazer novamente estar aqui. E primeiro porque esse programa, esse projeto não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Então, a gente chama a atenção da população de Passo Fundo e da região para que façam esse exercício de cidadania hoje. É um exercício de cidadania, votando nas prioridades, e se nós, da região do CORED Produção, em especial Passo Fundo, Carazinho, Marau, enfim, outros municípios, não fizerem essa votação hoje,
o Estado trabalha com coeficiente, né, valor da população do município, o número de eleitores do município e também o número de votantes do ano anterior, do exercício anterior. Ou seja, quanto menor for o número de votantes nesse ano, menores serão os recursos que virão ao Estado no ano que vem. Simples desse jeito, portanto, é preciso votar. É importante que a população vote. É fundamental essa votação hoje. Até porque é uma lei, né? A consulta popular é uma lei do Estado, 11.179. E essa lei é de 88 já. Então, é um exercício, né, Thaís? E precisa ser feito isso. E eu gostaria que a população, por favor, votasse. Bom, existe aí uma paralisação acontecendo entre os servidores do Estado. Isso pode atrapalhar um pouquinho a votação física, a votação em cédula. Há uma urna, por exemplo, em Passo Fundo, na Câmara de Vereadores. Isso, há uma urna na Câmara de Vereadores, para que as pessoas que pudessem, não têm acesso à internet, ou está com problema na internet, enfim, dá uma chegadinha na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que lá tem uma urna com cédulas. Mas o foco é votar pela internet. Quem entrar no site vai encontrar que visual, como é que funciona a votação, Munira? Olha, está muito interessante e é autoexplicativo. www.consultapopular.rs.gov.br. Entra no site e a primeira coisa que vai encontrar é vote aqui. Né? Precisa de algum documento? Precisa para a internet, é o título de eleitor. Perfeito. Então, já localiza aí na sua casa o título de eleitor. O site é bem fácil, vale a pena a gente repetir. www, é bom você colocar assim mesmo, .consultapopular.rs.gov.br. O título de eleitor indispensável e aí, diante de tantas possibilidades, o eleitor escolhe 4. Isso, são 10. São 10 demandas, sendo 2 da área da saúde, 2 da área da educação. Na área da saúde e educação, o eleitor vai visualizar 2 demandas e poderá votar uma. E nas outras áreas, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e SDR, poderá votar de 6, 2. Perfeito. Ou seja, ao todo ele tem que escolher 4. Destas 4 escolhas, uma tem que ser na saúde e a outra na educação. Perfeito. Votação até 23 horas e 59 minutos pela internet e pelas cédulas até às 18 horas. Munira, acho que fica aí o reforço do convite para que a comunidade faça adesão a esse movimento que é muito importante para todos os gaúchos. É importante, né? É o princípio democrático que revela o que o cidadão vai desejar para o futuro da sua cidade e do desenvolvimento regional. Qual é a expectativa que vocês têm para essa votação? Olha, nós sabemos que nesse momento a nossa expectativa ela não vai ser o número ideal que a gente gostaria. Mas a gente tem recebido, Thaís, no decorrer da manhã de hoje, informações de que nas cidades com menor número de população, a votação está sendo até acima do esperado. Que maravilha. Historicamente, qual é o número de participantes dessa votação aqui na região? Olha, em percentuais do número de eleitores, a gente tem atingido em torno de 45% dos eleitores. Dos eleitores. Que esse número aumente. Muito obrigada. O dia de hoje é de muito trabalho. Bom trabalho, Munira. Obrigada. Obrigada, Thaís. Bom, e os servidores estaduais que faltarem ao trabalho a partir de hoje vão ter o ponto descontado. A decisão foi anunciada ontem à noite pelo governador José Ivo Sartori. Mesmo com esta determinação, a maioria das categorias mantém essa greve, paralisação de 3 dias, decidida ontem em Assembleia Unificada. Em Passo Fundo, por exemplo, a maioria das escolas estaduais está fechada. A Polícia Civil atende com 30% do efetivo e somente a casos de urgência. E a Coordenadoria de Saúde está com os serviços normalizados. Depois do intervalo, a gente conversa com a professora Tânia Rezin sobre a programação da Jornada em Ação, 13º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural. E ainda a gente mostra os alunos e professores da UPF que participaram da última operação do projeto Rondon no Pará. A gente já volta.